ficar nada feliz com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, porque, repetindo o que a gente já disse, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido é, na prática, o fim do pacto colonial. Eu sempre digo, talvez eu esteja me repetindo, até porque eu estou gravando essa aula depois, essa aula entrará no ar depois da nossa aula ao vivo, né? Então, caso eu esteja me repetindo, me perdoe, mas eu sempre digo para os meus alunos, o Brasil não deixou de ser colônia de Portugal em 7 de setembro de 1822. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal no papel, na prática, é com a vinda da família real. No papel, oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal em 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, né? Então, a criação do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, torna o país, transforma o Brasil e coloca o Brasil em pé de igualdade com Portugal, né? Não existe mais colônia, tá? Portanto, as esperanças portuguesas de que Dom João retornasse a Portugal e que Portugal recuperasse seus privilégios em relação ao Brasil, essas expectativas morreram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Tá? Então, é um acontecimento muito mais importante do que pode nos parecer estudando lá hoje, estudando na atualidade, né? A gente lê e fala, não deve ser lá muito. Não. Isso é de extrema importância, porque marca a ruptura do pacto colonial entre Brasil e Portugal. Tá certo, pessoal? E essa atitude foi muito bem vista, inclusive, pela Inglaterra, né? A Inglaterra, por quê? Porque dessa forma a Inglaterra consolidava de maneira pacífica, ao contrário do que estava acontecendo na América Espanhola, guerra em cima de guerra, a Inglaterra consolidava de forma pacífica a sua preponderância econômica, né? Essa preponderância econômica, cuja origem está lá na assinatura dos tratados de 1810, né? Então, para a Inglaterra, isso era um bom negócio e perfeito. Só que lá em Portugal, a elevação é essa. Então, eu brinco com os meus alunos dizendo, qual que foi a reação aqui no Brasil? Nossa, virou Reino Unido, não vai mudar nada. Tá? Lá em Portugal, ai Jesus, nos transformamos em Reino Unido, ai, estamos fodidos. Tá certo, pessoal? Ou sei lá qual era a linguagem que eles usavam naquela época, mas é precisamente isso. Para o Brasil, você mantém algo que já existia de fato desde 1808, e para Portugal, você mantém algo que já existia de fato, só que para o Brasil era bom, para Portugal era péssimo. Tá? Então, cria-se, aliás, uma situação de tensão que vai se agravar em Portugal, na medida em que a economia portuguesa mantém um acelerado processo de declínio, né? Na medida em que as riquezas extraídas do Brasil não chegam mais, né? Os recursos drenados da colônia não chegam mais, a economia portuguesa irá declinar. Então, beleza, Reino Unido. Como é que fica aqui no Brasil? Dom João vai continuar morando no Brasil, tá? Ele vai determinar, inclusive, a invasão do Uruguai, né? Como resposta à atitude espanhola, como uma resposta a essa ideia espanhola de encampar Portugal, né? O Brasil, então, agora se estenderá um velho sonho português, que é a extensão do Brasil até a desembocadura do Rio da Prata, com a encampação do Uruguai, que ingressa no Brasil com o nome de Província Cisplatina. Tá? Então, o Brasil
passa a ser agora a província o Uruguai incorporado ao Brasil, passa a ser a chamada província cisplatina. Por outro lado, tá, pessoal, nós vamos observar aqui uma situação de calma, uma situação de tranquilidade. Enquanto na América Espanhola o pau está comendo feio, aqui, na realidade, o que se viu foi uma transição pacífica do modelo colonial para uma independência de fato, que agora se oficializa com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, e uma situação extremamente pacífica, uma situação muito calma. O Rio de Janeiro se moderniza graças ao dinheiro que é obtido através de impostos. O país vive uma situação, pelo menos a região sudeste, que é o grande beneficiado de todas as reformas promovidas por Dom João, é maravilhoso. Tá? É claro que no Nordeste a gente já falou sobre a Revolução Pernambucana, as coisas não estão assim tão calmas, o Nordeste vinha em declínio, né? Desde a crise da produção açucareira, desde a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? Então o Nordeste já não está assim tão bem, mas no geral as situações estão bastante tranquila. Em Portugal é o inverso do Brasil. Em Portugal a situação é caótica e olha só que situação miserável que os portugueses encontravam naquele momento. O Dom João nem sequer vai nomear um representante português, nem vai enviar para Portugal um primo, alguém, não. O Dom João pede a Inglaterra para que a Inglaterra lide com Portugal. Então, na medida em que Portugal e a Inglaterra eram parceiros antigos, a Inglaterra irá auxiliar Dom João nessa questão. E quem é nomeado regente em Portugal, representando a vontade de Dom João VI, é um general inglês chamado Beresford. O Beresford detestava Portugal. A população portuguesa detestava o Beresford. Mas o Beresford foi para Portugal com um exército de 5.000 soldados e ele mantinha a ordem interna a ferro e fogo. Consta que o Beresford ele caiu numa armadilha, porque lhe tinha sido dito que aquilo era apenas temporário, até que o governo português resolvesse suas pendências, até que Dom João resolvesse suas pendências, mas não foi isso que aconteceu. O Beresford percebe que o Dom João VI não vai retornar a Portugal, e o Beresford sonhava em retornar e não pode porque ele é o regente em Portugal. Então é uma situação que é tragicômica, né? Tragicômica. O reino sem rei, né? O reino sem rei. Portugal está chegando no mais baixo do fundo do poço, né? Está chegando no subsolo do fundo do poço. Isso não vai ficar assim, tá, pessoal? Então, por mais que o Dom João sempre teve essa grande capacidade de enrolar, Dom João sempre foi um profissional no enrolation, né? Essa situação não poderá durar, tá? Não era fácil, viu, gente? O Dom João, ele levava, quando lhe mandavam, quando lhe enviavam algum questionamento, ele demorava até 6 meses, ou demorava no mínimo 6 meses para responder. Então, quando havia alguma decisão urgente a ser tomada, imaginem o caos. O Dom João demorava até, no mínimo, 6 meses. Tinha questão, eu não sei se eu comentei isso com vocês já, mas o Dom João era aquele cara que não fala não. O Dom João só dizia, vou pensar. E quando era não, ele simplesmente deixava a pessoa esperando, não dava resposta para a pessoa, né? Então, às vezes as pessoas ficavam lá esperando uma decisão do João que nunca vinha.
É óbvio que essa situação não terá como durar para sempre. Ela até que se arrasta muito. Em 1821, nós vamos finalmente chegar aí a um ponto de ruptura. Em 1821 vai eclodir em Portugal, vai estourar em Portugal, começa lá na cidade do Porto, né? Começa lá na cidade do Porto, que era o grande centro comercial português, não era o centro político era Lisboa, Lisboa estava jogada às traças. A cidade do Porto, mais ao norte, era o grande centro da economia. Então, o que é que nós vamos observar? Em 1821, estoura a chamada Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto. Liberal é um nome que havia se tornado padrão para se dizer revolução burguesa. Tá? Então, toda vez que você pensar em uma revolução burguesa, no século XIX, essas revoluções vão se dizer liberais. Aí a gente vai estudar isso, o Ortega vai falar com vocês sobre as revoluções de 1830, 1848, são sempre revoluções de aspirações liberais, isto é, burguesas. Então, é uma revolução que é conduzida pela burguesia portuguesa com uma série de objetivos. Essa revolução é um marco no encaminhamento da história portuguesa, porque é a primeira vez que nós teremos ali um movimento anti-absolutista. Tá? O problema da Revolução Liberal do Porto é que ela tem, digamos assim, dois objetivos que são realmente aclamados para quem quiser ouvir, e um objetivo que digamos assim, é mantido na boca miúda, um objetivo que fica na moita. Eu vou explicar para vocês. Quando essa revolução estoura, quais eram as bandeiras visíveis do movimento? Tá? Primeiro, transformar Portugal em uma monarquia constitucional parlamentarista seguindo os moldes ingleses. Ah, sim, é até interessante porque o general Beresford viaja para o exterior. Eu não sei se ele foi para a Inglaterra ou veio para o Brasil. Ele viaja para avisar seus superiores de que a situação em Portugal havia se tornado insustentável. E justamente por conta de sua ausência, a elite portuguesa adianta a realização do movimento. Então a Revolução Liberal acontece sem a presença do Beresford. Uma das bandeiras, naturalmente, era a expulsão do Beresford de seus soldados. Não precisou nem expulsar o Beresford, porque ele estava viajando. Mas a grande bandeira é tornar o Reino Unido, tornar tudo uma monarquia constitucional parlamentarista seguindo os moldes ingleses. Tá? Em Portugal, o parlamento tem um nome, eu não entendo por quê. O nome do parlamento são as Cortes. As Cortes. Como a sede do parlamento seria naturalmente Lisboa, então o nome é as Cortes de Lisboa. É o nome desse parlamento que eles pretendiam implantar. É o nome da Assembleia Nacional Constituinte e do parlamento. Tá? Tanto a Assembleia Nacional Constituinte como o parlamento, que vai se criar em Portugal, atende pelo nome As Cortes de Lisboa. Então, eles querem transformar Portugal numa monarquia parlamentarista. E exigem o retorno do Dom João para Portugal. Isso é uma armadilha. Tá? Eles alegam que precisam do retorno do Dom João porque eles querem obrigar o Dom João lá a se submeter à Assembleia Nacional Constituinte. Eles precisam do retorno do Dom João porque a sede do parlamento é em Lisboa. Por isso que eles querem que o Dom João volte. Mas aí é que entra a bandeira escondida. Então, as bandeiras visíveis: monarquia constitucional, retorno do Dom João a Portugal. Mas a bandeira escondida, que eles não vão ficar comentando em viva voz, é fazer o Brasil voltar à condição de colônia. Tá? Anular as transformações que haviam sido promovidas pela abertura dos portos, pelos tratados de 1810
e pela elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Só que isso eles não vão sair gritando, né? Por quê? Porque, em princípio, acreditem vocês ou não, seja lá por ingenuidade, má informação, o que interessa é que a Revolução foi bem recebida no Brasil. Porque a elite brasileira entendeu que o Reino Unido como um todo seria beneficiado por essa revolução. E como minhoca na ponta do anzol, o que é que a elite portuguesa joga aqui no Brasil? Que o Brasil terá representação nas cortes. Terá, então, além de mandar o Dom João de volta para Portugal, você deveria também enviar a Portugal uma delegação de deputados brasileiros que iriam participar das cortes em Lisboa. Tá? E aí eu não sei dizer para vocês números. Qual era o número de deputados exato? Tá? O que ninguém comentou, o que o pessoal aqui no Brasil não ficou sabendo, é que quando os portugueses convocaram deputados brasileiros para participar das cortes em Lisboa, o que os brasileiros não sabiam é que a delegação brasileira era apenas um terço do total de deputados. Então você tinha 2/3 de deputados portugueses e 1/3 de deputados brasileiros, né? O Dom João, que já tinha isso em mente, o Dom João sabia perfeitamente que se retornasse a Portugal, haveria o processo. Ele sabia que quando pusesse o pé em Portugal, teria início o processo de recolonização. Então é muito interessante, porque o Dom João, ele é tudo, e eu já disse isso a vocês, o Dom João é tudo menos trouxa. Eu já falei para vocês, teve até filme que é feito aqui no cinema brasileiro, filme nacional, zoando o Dom João. O Dom João é uma figura extremamente zoada. O Dom João é uma figura caricata. E a realidade é que ele era um homem excepcionalmente esperto, com suas limitações, mas ele era muito esperto. Sabendo do risco de seu retorno a Portugal dar início ao processo de independência do Brasil, porque o Brasil era uma ilha de tranquilidade num mar de caos. Qual que é o mar de caos? América Latina, América Espanhola. A Espanha bateu o pé em segurar suas colônias, as colônias proclamaram a independência. Então, uma guerra do cacete lá, aqui nos nossos vizinhos. Por que o Brasil não toma uma calmaria? Porque o rei veio para cá, porque isso aqui agora é do reino. O Dom João sabe que o dia que ele voltar para Portugal, os portugueses vão começar a caçar, né? Caçar com 2 S, caçar, anular as conquistas, a autonomia brasileira. E, consequentemente, ele sabe que isso levará ao início de um processo de ruptura. Um processo de ruptura que será dirigido por quem? Não, ninguém sabe. Ele vai dar um jeito nisso. Então, quando Dom João é intimado a retornar a Portugal, ele vai embora do Brasil praticamente obrigado. Ele deixa seu filho mais velho aqui, o príncipe Pedro. Ele deixa o filho mais velho como regente do Brasil, como príncipe regente do Brasil. Certo, pessoal? Então, é interessante uma sutileza, porque ele vai embora com toda a família imperial, toda a família real, mas deixa no Brasil um regente. E ao que tudo indica, já deixa aqui o filho avisado de que quando o bicho pegar, assuma a liderança do processo de independência. Fique com esse emprego para você. Então entendam a mente do Dom João. Ele está voltando para Portugal. Ele sabe que ao pisar em Portugal haverá o início de um processo de recolonização do Brasil. E a elite brasileira não vai aceitar. Então, ao deixar seu filho aqui, ele está criando as condições para que o seu filho lidere o processo de independência e o pai fica sendo o rei de Portugal, o filho rei do Brasil. Vocês entenderam que ele está garantindo o emprego do filho dele? E que puta emprego, né? Então, o Dom João é a figura essencial
para que a gente entenda como é que o processo de independência do Brasil foi conduzido, para que a gente tenha em mente por que diabos o Brasil vai se tornar independente tendo como governante um príncipe português, que não por acaso era herdeiro do trono de Portugal. Olha que coisa mais maluca, tá? Então é bom nós ficarmos espertos, porque o Dom João, zoado, vítima de altas gozações, ridicularizado, como se fosse um estúpido, né? Como se fosse alguém beirando a demência, o Dom João foi capaz de, através de suas manobras de bastidores, articular como é que vai funcionar o processo de independência. Ele retorna a Portugal e deixa o filho aqui no Brasil. O maroto garoto Dom Pedro I, que tinha lá pelos seus 18 anos, né? Que era um menino, né? Bastante jovem. Outra coisa, quando eles chegam em Portugal, a delegação brasileira é recebida a pedrada e paulada. Os brasileiros que iriam participar da Assembleia Nacional são recebidos a cusparadas. O principal político, o líder da delegação brasileira, era um latifundiário fodão chamado José Bonifácio de Andrada e Silva. O José Bonifácio, gente, eles foram tão maltratados lá. Diz a lenda que toda vez que um deputado brasileiro ia falar, ia discursar, eles eram xingados e os deputados portugueses imitavam bichos, latindo, cacarejando, zurrando como burros, não deixavam o brasileiro falar. Houve uma discussão sobre a questão de se o Reino Unido, havia uma consciência de que a estrutura educacional do reino era um lixo. Então começou a haver uma discussão sobre fundar universidades para estimular o desenvolvimento científico. Quando um deputado brasileiro falou, e lá no Brasil? Responderam para ele, cala a boca que lá no Brasil, a resposta é mais ou menos, lá no Brasil, ensino fundamental 1 já é lucro. Lá no Brasil, quem quiser estudar, que venha para Portugal. Lá no Brasil, vamos usar uma expressão antiga, escola até quarta série está passando de bom para vocês, bando de babuíno. Tá? Então, o clima dentro das Cortes de Lisboa se torna horroroso, a ponto dos líderes brasileiros decidirem simplesmente abandonar a Assembleia e retornar ao Brasil, porque eles estavam sendo massacrados, porque todas as decisões eram tomadas em favor de Portugal. Afinal, Portugal dominava 2/3 da Assembleia, não está sobrando para ninguém, tá certo, gente? Então, a delegação brasileira retorna ao Brasil e aí, aqui, ao chegarem ao Brasil, se espalham rapidamente as notícias. Não tinha internet, não tinha telefone para as pessoas se comunicarem. Então, quando a delegação brasileira retorna ao Brasil, é que a notícia bomba de que Portugal pretende a recolonização, de que a autonomia brasileira conquistada a duras penas está em risco, é aí que a notícia se espalha. E praticamente de imediato vão se formar 2 grupos políticos. Eles se autodenominam partidos, mas não é bem partido como a gente tem hoje. Você terá o Partido Português, formado por comerciantes portugueses que viviam no Brasil, porque você tinha uma comunidade portuguesa de sangue, uma comunidade portuguesa de nascimento, muito significativa no Brasil. E para essa comunidade, era vantajosa a recolonização. Então, quando chega a notícia de que a recolonização está em andamento, imediatamente vão se formar 2 grupos políticos. Os nomes não são criativos. Partido Português, liderado, formado pela comunidade portuguesa no Brasil. E Partido Brasileiro, formado pela elite brasileira, tá? Principalmente grandes latifundiários, mas você também vai ter aí camadas médias urbanas na forma de advogados, médicos, professores, mas você tem 2 grupos, o Partido Português, que defende a recolonização, e o Partido Brasileiro, que é contrário ao processo de recolonização. Tá? Então, num primeiro momento, entendam, o Partido Brasileiro vai defender os interesses brasileiros junto às Cortes de Lisboa. Mas na medida em que for se tornando inviável
que essa relação se mantenha, o Partido Brasileiro vai começar a defender a tese da ruptura. Tá? Então, a questão vai se tornar cada vez mais tensa, na medida em que as Cortes de Lisboa adiantam lá o procedimento. E e esse príncipe regente que ficou aqui? Qual que é a dele? Ele se alia ao Partido Brasileiro. Para desespero do Partido Português, para desespero das elites portuguesas lá, reunidas nas Cortes de Lisboa, o diabo do príncipe regente que o Dom João largou aqui apoia a autonomia brasileira, se aproxima do Partido Português e, naturalmente, sendo ele, naquele momento, o governante do Brasil, de fato e de direito, é natural que ele vá acabar assumindo a liderança desse processo de resistência à recolonização. Aí os caras lá em Portugal, Dom João, o que esse moleque? O menino é rebelde, eu não consigo controlar ele, aí ele é doidão. Entenderam, meninos? Então, o Dom João não consegue, ou melhor, as elites portuguesas não conseguem obrigar o Dom Pedro a se enquadrar, e isso naturalmente vai levar a uma independência liderada por um príncipe português. Mas olha, pessoal, o Alisson está me ameaçando de morte, dizendo que minhas aulas estão muito compridas, então eu acho que isso aqui mais ou menos já temos uma meia horinha aí, né? Talvez um pouco menos. Então vamos encerrar e até a semana que vem, gente. Obrigado.